Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de análises bioquímicas e hematológicas. E hoje nós vamos falar sobre as análises bioquímicas dos distúrbios lipídicos, cardíacos, hormonais e também dos distúrbios metabólicos. Bom, antes de nós iniciarmos a nossa aula de hoje, relembrando que na aula passada nós falamos um pouco sobre as análises bioquímicas, né? Então, a disciplina é análises laboratoriais, nós falamos um pouco das análises tanto hematológicas quanto das análises laboratoriais bioquímicas. Então, lembrando que as duas primeiras aulas nós falamos das análises hematológicas e na aula anterior eu iniciei falando um pouco sobre as metodologias aplicadas no qual nós temos ali a análise de biomarcadores bioquímicos, certo? E na aula passada eu falei a respeito das análises que inclui ali a avaliação da glicose sanguínea, certo? A glicose sanguínea nós avaliamos principalmente para tanto diagnosticar quanto acompanhar o paciente com diabetes, né? Por isso que eu especifiquei o que é diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional. Nós conceituamos os tipos de diabetes e também passei ali por cada tipo de metodologia aplicada, os exames mais pedidos ali na rotina, digamos assim, tanto a glicose em jejum, né, quanto em relação à hemoglobina glicada, curva glicêmica, entre outras análises que traz ali uma confiabilidade nos dados em relação à concentração de glicose no sangue daquele paciente. Bom, na aula passada nós também falamos sobre os marcadores bioquímicos que estão relacionados com a função tanto renal quanto a função do fígado, né, a função hepática. Então, a função renal nós temos, por exemplo, a creatinina, a ureia, outros biomarcadores também, no qual nós temos ali tanto análise no sangue quanto na urina. Certo? Então, lembrando que o rim ele é o órgão ali que filtra o sangue, né? No qual nós temos a maior parte da eliminação, principalmente dos medicamentos e outros metabólitos excretados, eliminado pela urina. E o fígado, falei especialmente sobre alguns biomarcadores, como as aminotransferases, as fosfolipases, enfim, nós falamos ali fosfatase alcalina e outros biomarcadores que são bastante requisitados, né? Lembra que eu comentei sobre AST e ALT, diferenciando entre elas também, e isso vai mostrar o quê? Vai mostrar se por um acaso aquele fígado, né, aquele paciente tem alguma alteração na função do fígado, e isso vai auxiliar também não só em relação ao diagnóstico, mas também um tratamento adequado para esse paciente e também em relação ao acompanhamento desse paciente em um determinado acompanhamento. Então, imagine que um paciente ele foi internado com um tipo de agravo de saúde, imagina que um paciente foi internado porque ele teve ali um infarto agudo do miocárdio, certo? E esse paciente recebeu algumas medicações e essas medicações acabaram ocasionando alterações no rim, por exemplo, certo? Então, ao longo desse internamento também se tem esse acompanhamento, não só em relação às alterações no qual ele chegou, né? Não só em relação àquela doença ou aquelas alterações, aqueles sintomas que ele apresentou quando ele deu a entrada no hospital, mas também todos os marcadores são pertinentes ao longo da sua estadia ali, ok? Em relação à nossa aula de hoje, nós vamos especificar e falar um pouco mais a respeito das avaliações das dislipidemia, né? Especificando ali os marcadores, né? Em relação ao diagnóstico de dislipidemias, então que nós temos a questão do colesterol, triacilglicerídeos, enfim, entre outros, né? HDL, LDL, a avaliação da lesão e da função cardíaca também. Existem alguns marcadores que indicam ou direcionam, melhor dizendo, em relação a uma lesão ou a um infarto ou qualquer disfunção na parte cardíaca ali. E diagnósticos em relação a distúrbios hormonais, aqui nós vamos estudar a questão do eixo hipotálamo-hipófise, que é uma glândula importantíssima, né? A hipófise ela se situa ali no sistema nervoso central, é uma glândula extremamente pequena, mas que secreta a grande parte dos hormônios que nós temos no nosso organismo. Também em relação aos distúrbios da tireoide e metabólicos, nós vamos falar aqui da gasometria arterial, certo? A gasometria arterial é um exame muito importante, principalmente para pacientes que estão ali nas UTIs ou em algumas situações, como nós tivemos agora da questão do Covid, né, onde nós tivemos ali alterações na função
do pulmão, certo? Pacientes COVID têm uma questão ali de uma disfunção pulmonar, certo? Tem um agravo na questão pulmonar e por isso também se tem ali o controle da gasometria, controle da concentração de oxigênio no sangue desse paciente. Mas não só a questão do oxigênio, né? Nós vamos avaliar também o pH desse sangue e outras questões nessa gasometria, certo? Então, iniciando, vamos falar um pouco sobre as dislipidemias. Então, em relação à avaliação das dislipidemias, primeiro é importante que você compreenda que quando eu falo de dislipidemia, eu estou falando do perfil lipídico do paciente. Então, o paciente que tem alguma dislipidemia é aquele paciente que tem um colesterol elevado, que tem o LDL, lembra o LDL, que é aquele colesterol ruim? Vou falar um pouco mais sobre ele. É o LDL elevado, o HDL, que é considerado colesterol bom, diminuído, triacilgliceróis, que também é bastante importante, elevados, e esse paciente tem esse perfil lipídico, ele vai ter uma dislipidemia. Por isso que é um paciente que vai precisar tomar medicamentos e ser monitorado ali com uma certa periodicidade, inclusive com alguns exames específicos, como a questão da dosagem ali do colesterol, do TG, triacilgliceróis, HDL, LDL, entre outros, ok? Então, vamos primeiramente classificar e conceitualizar ali a questão dos lipídios. Então, primeiramente, os lipídios, eles são importantíssimos para o nosso organismo. Por quê? Porque eles vão compor as membranas das nossas células, eles vão auxiliar ali na formação de hormônios, na formação também de outras substâncias no nosso organismo, e esses lipídios, nós temos ali principalmente o colesterol, que faz parte desse contexto. Bom, dentre os lipídios, nós temos ali as lipases. Bom, as lipases são enzimas, então as lipases são enzimas que vão ajudar na digestão dos lipídios. Então, os lipídios nós adquirimos ali, por exemplo, da dieta, e as lipases vão realizar a degradação desses lipídios para que se faça a devida absorção, por exemplo. Então, a maior parte dos lipídios da dieta é formada de triacilgliceróis, aproximadamente 95% provém da nossa dieta, e o restante é formado por fosfolipídios, colesterol, ésteres de colesterol, entre outros. E as enzimas que fazem parte ali dessa quebra desses lipídios, são enzimas lipolíticas, que nós falamos, estão presentes na secreção do pâncreas. Então, o pâncreas, lembra que o pâncreas nós temos a célula alfa e a célula beta, que faz parte lá da glicose que eu comentei, certo? A célula alfa vai liberar o glucagon, e a beta vai liberar o que? A insulina, lembram-se disso. E o pâncreas, ele não é apenas uma glândula secretora ali que faz parte da glicose, mas também vai fazer parte dos lipídios, porque ele vai liberar enzimas que vão realizar essa degradação, essa digestão dos lipídios. Então, ele vai liberar ali hidrolases de ésteres de glicerol ou lipases pancreáticas, colipases, ésteres de esterase dos ésteres de colesterol e fosfolipase A2 também. Bom, então os principais lipídios de interesse clínico nós temos ali, que foi o que eu comentei logo no início da aula, a respeito das dosagens que são feitas lá no laboratório de bioquímica. Então, nós temos a mensuração dos níveis de colesterol no nosso sangue, triacilgliceróis, fosfolipídios e ácidos graxos, por exemplo. E em relação aos ácidos graxos, nós temos alguns tipos. Então, nós temos ácidos graxos saturados e insaturados, que faz parte ali dos saturados, o ácido láurico, mirístico, palmítico e esteárico. Então, são nomes que muitas vezes nós escutamos, são ácidos graxos saturados que advêm da dieta ou está presente em algum outro produto, certo? E ácidos graxos insaturados, que são oleico, linoleico, araquidônico e entre outros também, certo? Então, esses são alguns tipos de ácidos graxos que faz parte ali do nosso dia a dia. E nós temos a questão das lipoproteínas. Então, como o próprio nome fala, lipoproteína é uma proteína que tem ali a questão de carregar, digamos assim, os lipídios. Então, lembrando que os lipídios, eles são o quê? Eles são insolúveis em água, certo? Por isso que é preciso que tenha ali as proteínas para auxiliar nesse transporte, auxiliar nessa solubilização. E a lipoproteína é um agregado molecular que é responsável pelo transporte de lipídios em meio líquidos. Então, lembrando que o sangue ele é composto por maior parte do quê? De água.
e por isso que a lipoproteína ela é tão importante para transportar esses lipídios ao longo da nossa circulação sanguínea, levando esses lipídios até as células para compor ali a membrana celular, como eu comentei, fazer parte de síntese de hormônios, de outras substâncias do nosso organismo. E dessa forma, as gorduras são revestidas com fosfolipídios, colesterol. Então, nós temos ali que os quilomicrons, que também é uma junção desses lipídios, podem ser formados por todas essas junções, de apolipoproteínas, fosfolipídios, triacilgliceróis, colesterol, enfim. E existe ali uma fração proteica também que compõe esse aglomerado de colesterol. Por isso que nós temos ali a denominação do HDL e do LDL. Então, HDL vem do inglês, que significa um colesterol de elevada densidade, e LDL, colesterol de baixa densidade, certo? E o que significa essa alta densidade, essa baixa densidade? Tem relação com a porcentagem ali da sua formação de colesterol e de proteínas, certo? O HDL, que é o colesterol que nós consideramos ali colesterol bom, ele a maior parte ele é formado de proteínas, e o LDL sua maior parte de colesterol. Além disso, o HDL tem a capacidade de transportar de forma mais eficaz, digamos assim, o colesterol ao longo da nossa circulação sanguínea. E isso vai minimizar o risco que essa gordura, digamos assim, se ligue, se fixe ali aos vasos sanguíneos e tenha ali formação de placas de ateroma, por exemplo, certo? Por isso que o HDL é tão importante, por isso que é muito interessante que o HDL se mantenha dentro dos níveis de referência ali, na verdade, acima dos níveis, acima de 20, que é o seu valor de referência, e isso vai garantir também que esse paciente tenha uma certa proteção contra eventos ateroscleróticos, por exemplo, certo? E também problemas cardiovasculares. Bom, vamos falar ainda mais sobre a questão dos lipídios aqui. Então, as lipoproteínas, elas vão desempenhar diferentes funções fisiológicas. Então, por exemplo, os quilomicrons, que são progressivamente hidrolisados, então, como eu comentei, os quilomicrons são formados por lipídios, triacilgliceróis, proteínas, fosfolipídios, enfim, é um aglomerado ali desses tipos de lipídios. São progressivamente hidrolisados, sendo reduzidos a quilomicrons remanescentes. Então, esses quilomicrons remanescentes que depois será degradado lá no fígado, e enriquecido com colesterol. Então, os quilomicrons são estruturados a partir da mucosa intestinal e funcionam para manter ali os triacilgliceróis e o colesterol exógeno suspenso em solução aquosa. Então, ele facilita também esse transporte desse colesterol pela circulação sanguínea. E os quilomicrons podem fornecer os triacilgliceróis para os tecidos muscular e principalmente o tecido adiposo. Então, aqui, o tecido adiposo é o tecido que funciona como armazenamento para gordura, armazenamento para lipídios, para que o nosso organismo possa utilizar conforme a sua necessidade. E colesterol para o fígado ali, Então, como eu comentei, os quilomicrons remanescentes vão para o fígado para ter a sua degradação lá também. Bom, em relação a lipoproteínas de densidade muito baixa, como eu comentei, nós temos a VLDL, que também vem do inglês e que significa lipoproteína de densidade muito baixa, diferente da LDL, que tem uma densidade menor ainda, e são produzidas pelo fígado e abastecem os tecidos do corpo com triacilgliceróis endógenos e de origem primariamente hepática e também colesterol. Então, quando eu falo de origem primariamente hepática, é exatamente aquela questão dos quilomicrons remanescentes que foram para o fígado, foi ali degradado, reduzido a partículas menores e para ser utilizado ali no metabolismo das nossas células. Bom, as lipoproteínas de baixa densidade é o LDL, que é produzido por meio da metabolização do VLDL circulante e constitui cerca de 50% da massa total das lipoproteínas do plasma humano. Então, como comentei, são um tipo de colesteróis ali que são transportados pelas lipoproteínas. E popularmente ele é conhecido como colesterol ruim, certo? Por quê? Porque o LDL ele tem uma baixa capacidade de retirar essa gordura que nós temos ali, esse colesterol da corrente sanguínea. Então, em elevadas concentrações, nós temos ali um risco maior de causar um acúmulo de gordura nas
veias, principalmente nas artérias. E esse acúmulo de gordura é o que nós damos o nome de aterosclerose, tá certo? Então, esse acúmulo de gordura, essa aterosclerose, que é esse colesterol que vai se ligando ali à parede do vaso sanguíneo, com o tempo, esse acúmulo de gordura vai aumentando e vai obstruindo aquele vaso. Se for uma artéria, por exemplo, principalmente uma artéria ali que está próxima do coração, ou uma veia próxima do coração, isso vai reduzir o fluxo sanguíneo, vai consequentemente aumentar a frequência cardíaca, porque quando você tem uma obstrução em algum vaso, para garantir que o sangue chegue até o seu destino, até aquela célula, aquele órgão, o coração precisa aumentar o seu débito cardíaco, ele precisa contrair com mais força. E essa contração exigida vai causar sérios problemas. Pode causar ali até um infarto agudo do miocárdio, também por questões de reduzir, de ter ali um suprimento menor de sangue para o próprio coração. E isso pode causar uma lesão no tecido do coração, no tecido cardíaco, levando uma hipóxia tecidual e morte celular irreversível ali também, certo? Então isso acaba sendo um grande risco para o paciente, podendo levar inclusive esse paciente ao óbito. Por isso que a questão das dislipidemias, elas devem ser muito bem monitoradas e tratadas. Nós temos ali medicamentos hoje que são aplicados para as dislipidemias, certo? Medicamentos que são dispensados pelo SUS, medicamentos de custo baixo, de fácil acesso, e por isso o paciente ele consegue, através não só dos medicamentos, claro, mas também da qualidade de vida, exercícios, uma melhor alimentação, ele consegue controlar esses níveis de glicídio, de colesterol, os níveis de triacilgliceróis também, e com isso minimizar os riscos que ele pode vir a ter a eventos cardiovasculares principalmente, certo? Além disso, nós temos fatores genéticos que podem estar envolvidos ali ao paciente ter um aumento dos níveis de colesterol, dos níveis de triacilgliceróis também, certo? E além, né, não é porque muitas vezes nós associamos a questão do peso, certo? Mas não tem nada a ver, né? Claro que é um fator que predispõe ali a questão das alterações do colesterol, dos níveis de colesterol, triacilgliceróis, mas eu posso ter ali um paciente que tem um IMC, né, um índice de massa corpórea normal, e mesmo assim ele tenha uma dislipidemia. Então não é via regra essa questão do peso e as alterações do colesterol na corrente sanguínea, né? Nós temos ali outros fatores, nós temos a questão do hábito de vida, a questão da alimentação e também fatores genéticos que podem estar envolvidos ali. Ok? Então, falando um pouco mais a respeito das lipoproteínas e também desses marcadores das dislipidemias. Então, além disso, nós temos a lipoproteína de alta densidade, né, o HDL. Então, o HDL ela é uma partícula pequena, constituída principalmente por proteínas, uma menor parte é constituída por colesterol, se nós compararmos ali com LDL, por exemplo, e traços de triacilgliceróis. É produzida no fígado e o HDL está envolvido no transporte reverso do colesterol, que é o processo pelo qual o excesso de colesterol é removido dos tecidos e levado para o fígado, né? Porque o que acontece? O LDL vai levar esse colesterol para os tecidos e o HDL vai levar o colesterol para o fígado, certo? E levando para o fígado você tem ali a metabolização. E além disso, ele também garante a retirada, digamos, do colesterol das artérias, das veias, dos vasos sanguíneos, minimizando ali os riscos. Bom, em relação às avaliações laboratoriais, nós temos algumas avaliações que são bastante corriqueiras, né, que está ali na rotina diária do laboratório de bioquímica. Então, nós temos ali um lipidograma clássico, que é a dosagem do colesterol total, do colesterol HDL e do colesterol LDL. Também o médico pode pedir ali dentro do lipidograma triacilgliceróis, entre outros valores, né? Glicose, ácido úrico, que podem estar associados também. Mas o lipidograma vai estar relacionado a esses biomarcadores. Bom, quando nós falamos de metodologias laboratoriais, o colesterol, nós temos tanto métodos químicos quanto também métodos enzimáticos. Dentre os métodos enzimáticos, nós temos ali que a maioria dos laboratórios acaba empregando esses métodos enzimáticos para a determinação do colesterol e vários processos foram propostos ali e o mais popular nós temos ali o que utiliza a enzima colesterol esterase. Então, essa enzima colesterol esterase, ela vai hidrolisar o éster de colesterol presente no soro,
formando colesterol livre e ácidos graxos. Em sequência, o colesterol vai sofrer a oxidação do colesterol oxidase e dessa forma nós temos ali a formação do colest 3N4-one e o peróxido de hidrogênio, certo? Então esse peróxido de hidrogênio vai reagir com 4-aminoantipirina, então esse aqui seria um dos reagentes que é adicionado ali na reação, juntamente com sobre a ação da enzima peroxidase, nós temos a formação de moléculas de água e cromogênio. Então, esse cromogênio que vai ter uma cor, e essa cor, a intensidade dessa cor é diretamente proporcional. Se nós fizermos um gráfico, a cor vai ser diretamente proporcional em relação à concentração do colesterol. E essa reação, ela será lida no espectrofotômetro em um comprimento de onda específico. Okay? Em relação aos triacilgliceróis também, né, os triglicerídeos, também é bastante utilizado as metodologias enzimáticas, mas claro, o que vai diferir são os reagentes e, consequentemente, as enzimas que farão parte ali das reações. Então, esse método enzimático também é um dos mais utilizados, mas além dos enzimáticos, nós temos também os métodos químicos, certo? Então, os métodos químicos se baseia em reações químicas, inicialmente com os triglicerídeos, que são extraídos da remoção de substâncias interferentes, como fosfolipídios e glicose, e em seguir o glicerol é liberado dos triglicerídeos e a quantidade é realizada ali a mensuração por métodos químicos. Já no enzimático, nós temos aqui fazendo parte a lipase, glicerol quinase, glicerol fosfato oxidase e a peroxidase aqui novamente. Por fim, nós temos a formação de um cromogênio, também tendo ali uma coloração específica e sendo diretamente proporcional à sua concentração. Então, essa leitura é feita no espectrofotômetro, em um determinado comprimento de onda, e essa cor, ela vai ser determinada ali de acordo com a sua concentração. Bom, quando eu falo que as metodologias enzimáticas ou colorimétricas enzimáticas são aplicadas ali no âmbito laboratorial, é importante que nós tenhamos o seguinte pensamento. Se é um laboratório menor, que tem uma demanda pequena, pode-se ser feita ali de uma forma mais manual. Mas a grande maioria hoje em dia, principalmente devido à rotina, né, e a grande quantidade de amostras por dia, é feito de forma mais automatizada. Então, dessa forma, essas metodologias elas são aplicadas ali em um equipamento, né, com uma tecnologia maior, e essas metodologias são feitas ali dentro desse equipamento, no qual você insere a amostra, né, a amostra de sangue, e esse próprio equipamento vai fazer a pipetagem ali, a micropipetagem desse soro, vai fazer a micropipetagem dos reagentes, fazer toda a mistura ali do que é necessário e as reações vão ocorrendo e depois também tem um leitor que vai realizar a leitura daquela substância que foi formada com aquela cor específica e aí ele vai lançar o resultado com a concentração adequada ali, com a concentração que foi identificada do analito que você está analisando, se é colesterol, se é TG, se é HDL, LDL, enfim, certo? Mas nós precisamos compreender como que é feita essa metodologia, por isso que eu passo aqui como que é feita, quais são as enzimas que são utilizadas, se eu for realizar uma prática no laboratório, eu vou realizar essa metodologia utilizando kits específicos, no qual eu tenho ali reagentes específicos para cada tipo de determinação e depois faço a leitura no espectrofotômetro, certo? E lá no espectrofotômetro eu terei a mensuração, a quantidade em nanômetros, né? Em relação ao comprimento de onda, eu terei o número ali da absorbância e depois tem todo um cálculo para se ter ali a concentração daquele analito, certo? Mas é importante relembrar que nós temos ali uma reação química acontecendo através não só de reagentes específicos, mas também de enzimas fazendo parte, catalisando essa reação. Por isso que é uma reação enzimática, ok? Então vamos dar uma olhada nas outras determinações. Então, além dos triglicerídeos, nós temos também o LDL. Então, em relação ao LDL, primeiro nós temos uma imunosseparação, né? Nós podemos ter também ali a mensuração por colorimetria enzimática, ultracentrifugação, beta-quantificação, determinação por detergente seletivo, eletroforese enzimática e também por cromatografia em gel de alta resolução, o HPGC.
Bom, os valores de LDL são também obtidos em miligramas por decilitro e por cálculo pode ser calculado pela forma de Friedman. Então, Friedman é uma fórmula em qual nós temos o LDL, que é igual colesterol total menos o HDL mais TG dividido por 5. Dessa forma, muitas vezes não é necessário realizar a análise direta do LDL, né? Apenas ali com o valor de HDL, colesterol total e triacilgliceróis, eu posso obter o valor do meu LDL, certo? E em relação a essa determinação, nós temos ali que foi determinado em 1972 essa equação. E é utilizada, muitas vezes acaba sendo utilizada até hoje. O HDL, também metodologias enzimáticas podem ser aplicadas ali na sua determinação. Nós temos, primeiramente, o ácido fosfotungstínico e cloreto de magnésio, que ocorre, então, a precipitação dos quilomicrons e das frações de VLDL e LDL do colesterol e, por fim, se realiza a centrifugação. Depois é feita a leitura e na absorbância do complexo formado, vai se formar o complexo vermelho e medido ali em 500 nanômetros e é diretamente proporcional à concentração do colesterol HDL da amostra, como eu mostrei nas outras análises também, certo? Bom, além dessa questão do HDL, nós temos aqui uma tabela no qual eu trago os valores de referência, certo? Então, vejam, por que a categoria referencial? Desejável. Então, aqui seria o indicativo do que é desejado para um paciente saudável. Então, nós temos aqui os valores de colesterol total. Um paciente em jejum, o ideal é que ele esteja menor de 190 miligramas por decilitro de sangue. Em um paciente no qual ele não se encontra em jejum, o ideal é que ele esteja abaixo também de 190, ok? Já o HDL, é importante que ele esteja acima de 40, independente se está em jejum ou não, certo? E esse HDL, veja, nós temos apenas o valor mínimo, né? Ele deve estar acima de 40. Então, independente ali do valor, nós não temos aqui nesse caso o máximo, né? O valor máximo, mas é importante que ele esteja ali acima de 40, que tem uma indicação de que esse paciente tem uma proteção ali cardiovascular, uma proteção em relação a esses eventos ateroscleróticos que eu comentei. Claro, não é um indicativo ali que o paciente não vai ter esses eventos, mas favorece a situação cardiovascular do paciente. Em relação ao LDL, o indicado é que esteja ali menor de 130 e o não HDL menor de 160, certo? E TG menor de 150, com jejum e sem jejum menor que 175. E os valores, né, de LDL, como eu falei, são referências para indivíduos com baixo risco cardiovascular. Então, por isso que nós temos várias associações, vários trabalhos também trazem essa questão da associação do paciente, dos valores, do perfil lipídico em relação aos eventos cardiovasculares, principalmente se é um paciente que já tem alguma alteração, se é um paciente que tem algum histórico familiar, se é um paciente que tem um hábito de vida não saudável, ou um sobrepeso, ou alguma comorbidade que pode desencadear ali, ou pode favorecer a formação tanto de placas de ateroma, a formação também desses eventos cardiovasculares. Por isso que é muito importante se ter ali esse controle do perfil lipídico, certo? E muitas vezes a questão dos sintomas acaba vindo quando o paciente já tem esses valores bastante elevados, né, bastante descontrolados. Por isso que um exame periódico, né, os exames ali de check-up anual é bastante importante, porque você consegue também evitar que maiores problemas podem vir de acordo com essas alterações do perfil lipídico, ok? Bom, em relação aos exames, né, como eu comentei lá da glicemia, é preciso realizar um jejum de 8 horas, certo? Foi preconizado também que para realizar a metodologia, né, o exame do perfil lipídico, do lipidograma, que se necessita de um jejum de, no mínimo, entre 8 a 12, no mínimo 12 horas, na verdade, entre 12 a 14 horas.
Hoje em dia, existem metodologias que são aplicadas que não precisa mais não é exigido esse jejum, ok? Então, pode ser que você venha a encontrar ali na literatura alguns livros que falem do jejum, outros livros mais recentes, ou até mesmo artigos científicos que não citem a questão do jejum, ou até desmistifiquem essa questão do jejum, ok? Então, vejam que a tabela anterior eu mostrei, por isso que eu mostrei a questão do jejum e paciente em jejum e o paciente não estando em jejum. Vocês viram que a questão dos valores de referência não se altera. E quando se altera, como foi a questão dos triacilgliceróis, foi muito pouco essa alteração. Por isso também que foi se vendo ali com a rotina e trabalhos foram feitos e desmistificou isso. Por isso que hoje não é tão exigido mais a questão do jejum para realizar a análise laboratorial ali, para realizar o lipidograma, ok? Então vamos seguindo aqui falando um pouco mais sobre essas questões. Bom, dentro da classificação das dislipidemias, nós temos o índice de Castelli. Bom, então Castelli, ele viu que estava tendo ali uma grande quantidade de pacientes que vinham a óbito por complicações cardiovasculares e ele começou a associar esses óbitos com os níveis de colesterol e os níveis de triacilgliceróis e HDL e LDL. Então, Castelli, ele desenvolveu duas fórmulas. Então, nós temos ali a fórmula de Castelli 1 e Castelli 2, no qual se tem o colesterol total dividido por HDL, e esse valor para homens deve ser até 5,1 e para mulheres até 4,4. E isso é um indicativo de risco aterogênico. Então, imagina que você é um paciente do sexo masculino, faz ali o exame, você tem o valor de colesterol total e HDL, é feito a análise com o índice de Castelli e se tem ali um valor acima de 5,1. Isso pode ser um indicativo de risco aterogênico, né? Precisando ali realizar maiores investigações, outros exames ou até mesmo uma indicação ali, principalmente de mudança de qualidade de vida. Bom, a questão do Castelli 2, nós temos o LDL dividido pelo HDL e esse valor para homens deve estar até 3,3 e para mulheres até 2,9. Nós temos algumas classificações das dislipidemias. Então, hipercolesterolemia isolada é quando se tem apenas a elevação do LDL, né? Porque lembra que eu comentei? O paciente vai fazer o lipidograma, nós temos ali valores de colesterol total, HDL, LDL, VLDL e TG. Quando se tem apenas o LDL elevado, nós damos o nome de hipercolesterolemia isolada. Quando se tem apenas o TG elevado, que são os triacilgliceróis, nós temos apenas a hipertrigliceridemia isolada, certo? E também nós temos ali a hiperlipidemia mista, no qual o paciente tem tanto LDL quanto o TG elevado, ou HDL, colesterol baixo, quando nós temos ali o HDL em valores menores que 40 para homens e menores que 50 para mulheres, certo? Então, dessa forma, nós temos ali essas classificações das dislipidemias em relação aos valores que eu comentei. Quando nós temos ali fatores que interferem aos testes laboratoriais, então aqui é o que eu comentei, certo? Nós temos essa questão aqui do jejum de 12 horas, é uma classificação, é um indicativo um pouco mais antigo. Hoje já não se fala mais tanto na questão do jejum, porque se viu que não tem tanta alteração assim, não tem uma alteração significativa, na verdade, dos valores, pacientes estando ou não em jejum, certo? E se via antes, né, se defendia a questão do jejum, principalmente porque os quinomínicos costumam estar presentes no plasma pós-prandial, né? Então, depois das refeições ali, por isso que poderia ter uma alteração, principalmente nos TGs. E por isso que nós temos ali valores de referência diferenciados, se o paciente está em jejum ou não, sem jejum ou em jejum. Certo? E outra questão também é a postura. Quando o paciente muda a posição vertical para a reclinada, o conteúdo extravascular de água é transferido ao sistema vascular e dilui os constituintes plasmáticos não difusíveis. Então, a questão da postura ali do paciente, certo? Por isso também a questão do horário da coleta, ou também o paciente chega no ambulatório, né, tem um repouso até realizar a coleta, porque a postura pode influenciar na questão dos valores ali, dos marcadores das dislipidemias.
Outros fatores que interferem nos testes laboratoriais, nós temos a questão do plasma e soro, certo? Então, só lembrando aqui, né, a diferença de soro e plasma é a presença ou não de anticoagulante. Então, tanto o plasma quanto o soro podem ser utilizados. Então, neste caso, para o lipidograma, nós não temos diferenciação. Se utiliza plasma, se utiliza soro, pode ser tanto um quanto o outro. Quando se pretende quantificar apenas colesterol, TG e HDL. E o armazenamento, geralmente, podem ser analisados de modo satisfatório em amostras congeladas, e sendo possível estimar a concentração de LDL com auxílio da equação de Friedman. Então, por isso que muitas vezes, por exemplo, você tem ali um caso no qual se teve o armazenamento dessa amostra. Então, essa amostra foi congelada e depois se quer ali evidenciar ou fazer uma contraprova, algo do tipo, pode remensurar o colesterol, o HDL e o LDL em relação à amostra congelada, certo? E dessa forma se tem também a possibilidade da questão do armazenamento dessa amostra, porque muitas vezes o laboratório de bioquímica ele precisa armazenar essas amostras, certo? Então imagina um laboratório que ele recebe uma grande quantidade de amostras diárias. Essas amostras serão feitas ali o teste, mas essas amostras precisam ser armazenadas também até um certo período. Porque caso exija uma contraprova daquele teste, você tem amostras para realizar novamente aquele exame, certo? Claro, não são todos os exames, mas os que você tem ali a permanência dessas amostras que não tenha alteração conforme o tempo ali de armazenamento dessa amostra também, ok? Então vamos agora ao nosso momento de interação. Fiquem à vontade para mandar suas perguntas no chat e já eu volto respondendo cada questão. Bom, perguntaram a respeito do armazenamento, né? Quanto tempo? Então, por exemplo, o HDL ele é estável em uma temperatura de 2 a 8 graus Celsius, ele fica estável ali nessa temperatura durante uns 7 dias, mais ou menos. Em uma temperatura em torno de 20 graus Celsius negativo, né? Menos 20 graus, aí ele consegue ficar estável durante uns 30 dias, mais ou menos. Então, veja, depende muito da questão da temperatura de armazenamento para você manter ali a estabilidade dos biomarcadores, né? Então, neste caso foi o que eu comentei, o HDL, mas também nós temos ali questões do colesterol também, que pode se manter ali também em um período viável, de acordo com uma temperatura reduzida também, ok? Então, seguindo, nós falamos dos lipídios, nós falamos da dislipidemia, e agora nós vamos falar da avaliação da lesão e da função cardíaca. Bom, então, claro, nós tivemos ali tanto a questão do aumento do colesterol, do TG, que vai influenciar nas alterações cardíacas, mas, por exemplo, imagine que o paciente ele teve ali uma lesão cardíaca. Como que eu sei, como que eu consigo prever, ou como que eu consigo diagnosticar se esse paciente está tendo alguma lesão, se ele tem alguma alteração na parte cardíaca ali, né? Então, nós temos alguns marcadores que são importantes, por quê? Porque eles fazem parte ali do meio intracelular. Então, imagina que você teve uma lesão nas células do coração, né, no miocárdio ali, e essa
células, ela acaba se rompendo, ela acaba tendo morte celular e todo o seu conteúdo vai ser extravasado. E algumas substâncias que compõem a parte interna dessas células podem ser quantificadas e isso pode dar um indicativo ali de lesão celular na parte cardíaca, por exemplo, certo? E isso também vai direcionar a questão do diagnóstico do médico e também o tratamento para esse tipo de paciente. Então, vamos dar uma olhada de forma geral quais seriam esses biomarcadores. Então, nós temos ali que a questão dos biomarcadores de diagnóstico para avaliar a lesão e a função cardíaca são biomarcadores que vão indicar evento isquêmico do miocárdio. Então, nós temos ali, por exemplo, aumento da concentração de proteínas que integram a fibra muscular na circulação sanguínea, né, que eu comentei. Então, existem proteínas que estão dentro das células cardíacas e quando se tem ali o rompimento da célula, essas proteínas vão para o meio extracelular na quantificação, porque ela vai para o meio extracelular, então vai para a corrente sanguínea, você quantifica utilizando ali o sangue periférico mesmo. E nós temos ali como exemplo a mioglobina. Então, a mioglobina, ela está presente no citoplasma do músculo esquelético e também no músculo cardíaco. E a mioglobina é uma proteína de baixo peso molecular com estrutura semelhante da hemoglobina, uma vez que ela também tem a capacidade de se ligar ao oxigênio, por exemplo. Então, a mioglobina ela pode ser quantificada e se estiver acima do valor de referência, pode ser um indicativo ali de lesão cardíaca. Nós temos também a CK ou creatinoquinase, que é uma isoenzima, né, é uma enzima cardíaca presente ali na parte interna das células. A troponina, então a troponina são proteínas que fazem parte das estruturas de contração das fibras musculares e caso tenha um rompimento, você tem essa troponina ali na circulação. Aspartatoaminotransferase, desidrogenase lática também são outros marcadores que podem estar associados ali com a questão da função cardíaca. Mais especificamente, a mioglobina, a creatininoquinase e a troponina são biomarcadores do infarto agudo do miocárdio. Então, a mioglobina, em relação ao evento isquêmico do miocárdio, ela é mais precocemente se altera, é a que mais se altera de forma precoce e também ela se normaliza ali de forma um pouco mais rápida quando comparado com as demais. Usada em conjunto com a troponina para diagnosticar ou excluir o infarto agudo do miocárdio e também os níveis se elevam de 2 a 3 horas após o infarto ou outra lesão muscular, atinge seu máximo em 8 a 12 horas e volta ao normal em um dia. Então vejam, a alteração e também a normalização dos valores de mioglobina é muito rápido e acaba tendo ali um resultado, né, que pode ser ali errôneo em relação a um resultado negativo de hemoglobina, não necessariamente vai excluir o infarto agudo do miocárdio, certo? Porque se você teve ali algum mal-estar, um início ali de evento isquêmico e faz essa análise, vai para o hospital e depois esse biomarcador é feito 24 horas depois, pode ser que ele não dê alterado, né? E essa não alteração não vai negativar o evento isquêmico, por isso que nós temos outros marcadores, como a CK, que são pedidas e acabam tendo ali maior eficácia, né, em relação a esse tipo de análise, certo? Então, vamos dar uma olhada nos outros biomarcadores. Bom, como eu comentei, os métodos de dosagem, ainda na mioglobina, os métodos de dosagem mais amplamente utilizados, nós temos a turbidimetria. Então, em relação à turbidimetria, é um tipo de metodologia também bastante aplicada, e também a nefilometria, que tem um limite de referência até 0,15 microgramas por ml do soro que está sendo analisado, certo? E até recentemente, os únicos ensaios disponíveis para a mioglobina eram os radioimunoensaios, que são demorados e não são possíveis de realizar ali o teste diagnóstico rápido, e com o tempo nós tivemos essa evolução vindo esses outros testes que são utilizados. Bom, em relação a CKs, nós temos alguns tipos de CKs, certo? Que são as isoenzimas. E as CKs, por exemplo, a creatinoquinase, ela é enzima composta pela união de duas subunidades do tipo B ou M, em 3 combinações possíveis. Por isso que nós temos, então, a CKBB, a CKBM e a CKMM. E a determinação da creatinina quinase total não é a mais recomendada para o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio,
por ser muito ampla a sua distribuição nos tecidos e vai resultar em baixa especificidade em relação ao teste que for feito. A enzima MB é uma opção adequada, especialmente se a dosagem de uma das troponinas não estiver ali disponível. E essa isoenzima possui elevada sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de lesão do músculo cardíaco. Então, a CK-MB acaba sendo uma das mais pedidas ali em relação à avaliação da função, né, do evento isquêmico. Então, nós temos aqui a isoenzima CK-BB, que ela é um indício, né, cada uma possui atividade preponderante em algum tecido ou órgão específico. Então, a CK-BB ela é mais em relação à próstata, útero, placenta, tireoide, cérebro e musculatura lisa. A CK-MB, como eu falei, é em relação à musculatura esquelética 1% e 45% na musculatura cardíaca. E CK-MM tem ali 99% na musculatura esquelética e 55% na musculatura cardíaca. Então, a CK, MB e MM acabam sendo as mais pedidas, mas principalmente a CK-MB, certo? Em relação à CK-MB, ela é uma isoenzima da creatinina quinase. Sua função é de fosforilar de forma reversível a creatina a dispensas do ATP, né? Então ela vai auxiliar ali na formação do ATP, e a forma adicional de armazenamento de energia em ligação fosfatadas, né? Então a atividade dessa enzima, ela vai estar presente ali, principalmente em células cardíacas. Se tiver um valor sérico elevado, vai ser um indício de lesão nessas células. E as troponinas? Bom, as troponinas, estão lembrando da contração da musculatura, né? Então, a troponina faz parte da controlação, né? Nós temos ali actina e troponina, que vão deslizar umas sobre as outras, favorecendo, né? Permitindo a contração das fibras musculares, né? Esqueléticas e cardíacas. Então, o complexo troponina é composto por 3 proteínas. Nós temos a troponina T, I e C. E, dessa forma, nós temos ali que a troponina T e a I são considerados como os marcadores bioquímicos mais específicos e sensíveis para o diagnóstico de lesão isquêmica do miocárdio. Já em relação à dosagem laboratorial dessas troponinas, nós temos que, como existem diferenças antigênicas entre a troponina do músculo esquelético e da musculatura cardíaca, o uso de antissôrios específicos permite, então, a identificação e a quantificação de cada uma delas. Então, nesse caso, nós utilizamos ali anticorpos específicos para essas troponinas, para que se tenha a distinção da musculatura esquelética com a musculatura cardíaca. E dentre as metodologias laboratoriais implementadas, nós temos a imunocromatografia, reação em cadeia de polimerase, a PCR, e também imunoensaio ELISA. A elevação dos níveis no soro ocorre entre 4 e 6 horas após a dor pré-cordial, um pico de troponina em torno de 12 horas após e vai permanecer elevada de 3 a 10 dias após um evento isquêmico. Então, por isso que a troponina também acaba sendo bem eficaz ao avaliar um evento isquêmico, porque ela permanece elevada por vários dias. Segundo o pico de menor intensidade entre o 3º e o 4º dia após o infarto. Então, vejam, né, que muitas vezes é preciso escolher bem o biomarcador. Por quê? Imagina que se tem ali um paciente que deu entrada no hospital com um quadro de infarto, certo? E se tem a análise, por exemplo, da troponina. Então, a troponina, ela vai trazer ali uma certeza maior, porque ela permanece, certo, elevada. Então, quando foi que esse paciente teve esses primeiros sintomas, quando que ele teve o infarto, ou ele começou apenas com os primeiros sintomas, certo? E, dessa forma, ela vai se manter elevada e vai garantir ali também, vai auxiliar nesse diagnóstico, diferente dos outros biomarcadores que eu já comentei, certo? Lógico, a CK-MB também, juntamente com a troponina, são os 2 testes laboratoriais que acabam trazendo uma seguridade maior em relação à análise laboratorial e também à avaliação ali da isquemia cardíaca. E a proteína C reativa? Bom, a questão da proteína C reativa, lembrando que ela vai se elevar em relação à inflamação aguda. Então, é um marcador que ele tem um pico elevado no início, de uma forma abrupta, e é marcador da fase aguda do processo inflamatório. Não é específico, certo? Porque se você tem uma inflamação ou tem alguma outra
algum outro ocorrido ali, você pode ter alteração da PCR, né? Então, ela vai ser um complemento, mas ela não é específica ali para isquemia ou lesão cardíaca. Pode ser feita a análise por imunoturbidimetria ou imunoensaio de reflectometria. Os valores desejáveis, menor de 0,3 mg por decilitro. No plasma de indivíduos normais, a concentração média da proteína C reativa é de aproximadamente 1 mg por litro. E em indivíduos com doença aguda, citocinas estimulam a produção hepática da PCR e o nível plasmático aumenta para 300 mg por litro ou até mais. Então, veja que, uma vez elevada, em ocasiões, infecção bacteriana, infecção viral, algum outro tipo de lesão, não necessariamente cardíaca, mas pode ser também uma lesão no fígado, uma lesão renal, enfim, ela não é específica, então isso é muito importante, certo? Muitas vezes o PCR ele vai ser ali um complemento nos exames laboratoriais, mas ele não é tão específico, certo? Muitas vezes você tem ali, por exemplo, um hemograma, um leucograma, que pode indicar ali uma inflamação, lembrando que qualquer lesão que você tenha, vai ter um processo inflamatório acontecendo. Então, essa lesão, essa isquemia, né, do miocárdio, vai ter uma lesão e vai ter uma inflamação acontecendo. Então, consequentemente, nós temos todos aqueles processos inflamatórios, todas as células, né, as células de defesa indo para o local, ao PCR elevado, porque o PCR é uma proteína que se eleva ali na inflamação aguda, e isso acaba também fazendo parte de outras alterações, como, por exemplo, uma infecção viral, uma infecção bacteriana pode levar ao PCR também, certo? Mas para ter o diagnóstico ali de infarto, de isquemia, eu preciso ter aqueles biomarcadores que eu comentei, como a CK e também a troponina, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui em relação à homocisteína. Então, a homocisteína, ela traz evidências ali que promovam a aterogênese por facilitar a lesão oxidativa da artéria. A homocisteína também não é específica, como eu comentei da PCR. A homocisteína, ela faz parte ali da metabolização da cisteína, que é um aminoácido que vem da nossa alimentação. A cisteína vai doar, por exemplo, radicais ali para a metilação do DNA, entre outros, e como produto dessa metabolização da cisteína, nós temos a homocisteína. Então, a homocisteína, em elevadas concentrações, ela acaba sendo tóxica para o nosso organismo. Por quê? Porque ela tem uma alta capacidade de ocasionar lesão oxidativa nas células. E isso pode ser uma lesão oxidativa nas artérias, por exemplo. E por isso que a homocisteína está relacionada com eventos também de lesão cardíaca, com eventos de isquemia. E como que eu faço ali a mensuração da homocisteína? Posso fazer por imunoensaio ou quimiluminescência. A elevação dos níveis séricos, nós damos o nome de hiperhomocisteinemia. Existem causas genéticas que podem causar essa hiperhomocisteinemia e também nutricionais, como a deficiência de ácido fólico e vitamina B6 e B12. E níveis desejáveis de homocisteína menor que 15 microgramas por litro. Bom, quando nós falamos de homocisteína, é importante saber que, como eu comentei, então a cisteína, que é o aminoácido que vem da alimentação, vai ter sua metabolização no nosso organismo e como produto tem a homocisteína sendo formada, que quando em concentrações elevadas no organismo, ela é tóxica. O nosso organismo, ele busca sempre o quê? O equilíbrio, a homeostase. Então, a homocisteína que foi formada desse produto de metabolismo da cisteína, ela vai ser remetilada, ela vai ser convertida à cisteína novamente, certo? E essa metabolização, essa conversão da homocisteína, que é um produto tóxico em um produto não tóxico, vai ocorrer com o auxílio de um cofator, que é o ácido fólico e a vitamina B12. Por isso que a deficiência de ácido fólico e a deficiência de vitamina B12 pode causar a homocisteinemia. Consequentemente, esse paciente vai ter ali uma lesão oxidativa, vai estar propenso ali a uma lesão oxidativa, porque a homocisteína também pode causar ali um aumento do estresse oxidativo desse paciente. Consequentemente, eu tendo radicais ali livres, né, são substâncias no qual se tem o último elétron da sua camada de valência desemparelhada, então ele precisa reagir com tudo que está ao seu redor para alcançar o seu equilíbrio, a sua estabilidade, vai causar lesão nas células que estiverem ao seu redor. E as células que podem estar ao seu redor é a vasculatura, ali, as células do vaso sanguíneo, porque a homocisteína está presente no sangue periférico, ok?
Pacientes, por exemplo, que têm uma alteração, uma lesão renal, paciente com doença renal crônica, é um paciente que pode ter ali diversas alterações, não só relacionadas à lesão renal, mas são pacientes que vão ter ali uma deficiência também de ácido fólico por questão da diminuição da absorção ali pela ingesta alimentar e outras questões também relacionadas à lesão renal, e são pacientes que vão ter ali a hiperhomocisteínemia instalada. Consequentemente, vai ter esse estresse oxidativo e são pacientes que também vão ter alterações cardiovasculares, por exemplo. Então, vejo que tudo vai estar extremamente conectado. Bom, agora vamos falar sobre o diagnóstico dos distúrbios hormonais e metabólicos. Como eu falei, é importante que nós trabalhemos ali o eixo hipotálamo-hipófise e seus hormônios. Então, lembrando, no sistema nervoso central, nós temos ali uma glândula bem pequena alojada, que é chamada de hipófise. E logo acima da hipófise, nós temos o hipotálamo. Então, o hipotálamo, ele manda informações, digamos assim, para a hipófise, né? O hipotálamo vai liberar ali hormônios também, estimulando a adenohipófise. Então, nós temos a hipófise, ela é dividida em duas partes, a neurohipófise e a adenohipófise. A adenohipófise é que vai secretar a maior parte dos hormônios, estimulado pelo hipotálamo. Então, a adenohipófise vai liberar, por exemplo, a prolactina, que vai atuar nas glândulas mamárias para a produção de leite, vai secretar hormônios como o GH, que é o hormônio do crescimento, TSH, que vai estimular ali as glândulas da tireoide a produzir T3 e T4, ACTH, que vai estimular ali o córtex da suprarrenal que está localizado acima dos rins para produzir cortisol, adrenalina, noradrenalina, entre outros hormônios, e também as gonadotrofinas, que vão estimular ali o ovário e testículos para produzir hormônios sexuais, certo? Além disso, é importante que nós tenhamos o conhecimento a respeito de feedbacks negativos e positivos. Ah, mas o que é isso? Então, imagina, o CRH é um hormônio liberado pelo hipotálamo, que vai estimular a adenohipófise a liberar ACTH, e o ACTH vai estimular a suprarrenal, que está localizada acima do rim. A suprarrenal libera o quê? Cortisol. O cortisol, ele é importante para várias funções do nosso organismo, para vários metabolismos. E quando ele está elevado, então imagina que eu tenho um aumento da concentração de colesterol. Automaticamente eu tenho um feedback negativo, ou seja, esse colesterol elevado vai sinalizar para a minha hipófise e para o meu hipotálamo que precisa diminuir a liberação desses hormônios. Por isso que eu tenho um feedback negativo, que vai inibir a liberação de CRH e ACTH para que mantenha ali os níveis normais, certo? Em condições patológicas, então imagina que esse paciente ele tem aqui um adenoma, um câncer na hipófise, certo? Então, esse câncer na hipófise não vai responder ao feedback negativo e vai ter um aumento na liberação da CTH, por exemplo, consequentemente, um aumento da concentração de cortisol, certo? Além disso, existem outros fatores que podem influenciar na liberação desses hormônios. O cortisol é um hormônio que ele tem o que nós chamamos de ciclo circadiano. Né? O que significa isso? O ciclo circadiano significa que ao longo do dia você tem alteração na produção desses hormônios. Então, o cortisol, por exemplo, ele é um hormônio que ele vai inibir o sistema imunológico. Por isso que à noite você vai ter uma piora dos sintomas. Por exemplo, você está gripado. À noite, normalmente não é um momento que nós temos ali a piora dos sintomas. Exatamente por isso, porque o cortisol ele está em elevada concentração à noite e o cortisol ele inibe o sistema imunológico. Consequentemente, você vai ter ali uma maior ação, ele vai ter uma diminuição à noite do cortisol, consequentemente você tem um aumento da atividade do sistema imunológico e tem uma exacerbação ali dos sintomas. Por isso que nós temos essa alteração de sintomas. Então, normalmente, de manhã, ao longo do dia, os sintomas são mais amenos e à noite os sintomas são mais intensos. Por quê? Porque o sistema imunológico está agindo intensamente devido à diminuição da atividade do cortisol, certo? Então, o ciclo circadiano, um exemplo é o cortisol, mas nós temos outros hormônios que também seguem essa lógica. Bom, além disso, o hormônio estimulante da tireoide, o TSH, ele vai ser super importante porque ele vai estimular a tireoide a liberar T3 e T4. Então, lembrando que o T3 e T4 são
hormônios produzidos pela tireoide e é a principal responsável por controlar a velocidade de metabolismo no nosso corpo. Por isso que pacientes ali com hipotireoidismo ou hipertireoidismo terão alterações metabólicas, como aumento ou perda de peso, questão também na temperatura corporal, entre outras alterações bastante características, certo? E o TSH é útil em diferentes circunstâncias, pois possibilita diferenciar o hipotireoidismo de origem hipofisária daquele produzido por enfermidade tireoidiana primária, certo? Então, essas alterações na hipófise, na tireoide, vai trazer ali as características dos tipos de tireoidismo. Então, o paciente ele pode ter alteração tanto lá na hipófise quanto na glândula da tireoide. Então, se ele tem uma alteração na hipófise, ele pode ter uma diminuição na liberação de TSH, não estimulando a tireoide, liberar T3 e T4. Mas se ele tiver uma alteração na tireoide, ele pode não responder ao TSH ou ter uma hiperprodução, uma hiperliberação ali de T3 e T4. Bom, os hormônios tireoidianos, eles circulam na corrente sanguínea quase totalmente ligados a proteínas plasmáticas, apenas 0,02% do T4 e 0,2% do T3 circulam de forma livre. E quando há uma grande concentração de T4 livre na corrente sanguínea, a hipófise encontra-se inibida, praticamente sem produzir TSH, com níveis de sangue sanguíneos abaixo de 0,1, nós temos ali que é o menor nível que é dosado, e dessa forma nós temos ali os casos de hipertireoidismo clínico. E o T4 é o principal hormônio secretado pela glândula tireoide e cerca de 80% do T3 é derivado da conversão do T4 em T3, certo? E essas alterações vai depender ali do status, digamos assim, da tireoide. Então, quando nós temos ali o T3 ativo, acontece graças à conversão do T4 em T3 através da perda do iodo. Então, nós temos aqui T3 que tem 3 iodos ligados e T4 porque tem 4 iodos ligados. Duas enzimas de iodotironina desiodinase e tipo 1 e tipo 2 que catalisam essa reação que é fundamentalmente importante no metabolismo do hormônio tireoidiano. Então, dessa forma, nós temos a liberação do hormônio calcitonina para ajudar a regular os níveis de cálcio no sangue, que pode estar diminuídos, e a calcitonina não é agrupada no nome hormônio da tireoide e não afeta o metabolismo do corpo como o T3 e o T4. Então, os testes de função da tireoide incluem dosagens do T4 total, T4 livre, T3 total, T3 livre e do TSH. Caso esses valores estejam acima do normal, você tem um hipertireoidismo e abaixo um hipotireoidismo. O T4 livre não é suscetível a alterações das proteínas transportadoras dos hormônios tireoidianos e por isso nós temos variação intraindividual muito pequena. Valores de referência vão de 0,93 a 1,7 e níveis elevados vai ser um indicativo que pelo aumento das proteínas ligadoras séricas na utilização dos medicamentos cardíacos, por exemplo, ou através de meios radiocontrastes contendo iodo. Então, nós temos ali algumas situações que podem ocasionar a elevação do T4. E níveis reduzidos, deficiência grave de iodo, desnutrição, período pós-operatório, terapia com iodo radioativo, tireoidectomia, retirada do tireoide e tireoide de Hashimoto. Então, a tireoide de Hashimoto é autoimune, tá? Então, o próprio organismo produz anticorpos que vai atacar a tireoide e, consequentemente, vai lesionar as células que produzem o T4 livre. Consequentemente, esse paciente vai ter uma redução desse T4, vai ter o hipotireoidismo ali instalado. E na dosagem de T3? Então, nós temos ali o T3 total ou livre, 1/3 do T3 total é produzido pela tireoide, 2/3 restantes são a partir da conversão do T4 em T3. Então, o T3 livre vai variar o valor de referência de 80 a 180 nanogramas por decilitro de sangue e T3 livre 2,5 a 4. Então, é importante para definir a etiologia do hipertireoidismo e também em relação
a diagnóstico desse hipotireoidismo. A conversão aumentada de T3 para T4 mantém a concentração sérica de T3 nos limites normais até o hipotireoidismo se tornar grave. Então, muitas vezes ali o paciente ele tem um hipotireoidismo, mas não tem sintomas ou até mesmo não tem ali uma alteração significativa das concentrações de T3, certo? E isso pode levar um tempo e por isso também nós temos a questão de avaliação tanto o T3 quanto o T4 livre, total e também o TSH para identificar se essa alteração é na tireoide ou é lá na hipófise. Agora falando um pouco sobre a questão da acidose, da alcalose, tanto respiratória quanto metabólica no nosso organismo. Bom, existe um teste laboratorial muito importante que é a gasometria. Então, a gasometria é coletado sangue, normalmente sangue arterial dos pacientes, certo? E essa gasometria é feita com esse sangue para identificar ali as concentrações de gás carbônico, de oxigênio no sangue, o pH também, os níveis de bicarbonato, enfim. E dessa forma você tem tanto a questão do pH sanguíneo quanto a questão dos gases que são transportados pelo sangue. E esse monitoramento é muito importante em alguns tipos de doenças, algumas comorbidades e também pacientes internados, certo? Principalmente os que têm alguma infecção grave, um sepse, por exemplo, que é uma infecção generalizada, entre outras questões. Então, vamos dar uma olhada quais são os parâmetros que são avaliados em uma gasometria. Então, o exame laboratorial é um exame laboratorial no qual é possível verificar o equilíbrio dos gases no organismo. Normalmente, é solicitado quando o paciente apresenta acidose ou alcalose, tanto metabólica ou respiratória. Ou seja, é avaliado ali a pressão parcial do oxigênio, então, a informação sobre o estado de oxigenação do sangue e também a questão do dióxido de carbono, informação sobre o estado de ventilação. Se imagina o paciente tem uma insuficiência respiratória, ele pode ter ali alterações no dióxido de carbono no sangue, que vai resultar nessa alteração ali do pH sanguíneo, resultando em alcalose ou acidose. Bom, então nós temos as caracterizações. Primeiro, vamos falar da alcalose e acidose respiratória. A alcalose respiratória é quando o paciente ele está respirando muito rápido ou muito profundo e os níveis de CO2 caem muito. Então, dessa forma, o pH do sangue se eleva e se torna alcalino, certo? Então, está relacionado ali ao PCO2 na gasometria. A acidose respiratória é quando os pulmões não conseguem remover de forma suficiente o dióxido de carbono do corpo produzido e tem um excesso de CO2 e faz com que o sangue e outros fluidos corporais diminuam, tornando-se mais ácido. Já em relação à alcalose metabólica, nós temos que o pH ele vai se encontrar elevado, acima de 7,45 e alguns processos metabólicos. E a acidose metabólica, ele vai ter um pH sanguíneo menor de 7,35, que são os valores de referência ali, né? A normalidade pH do sangue fisiológico, né? O pH fisiológico do sangue. Então, nós temos ali o pH fisiológico, ele vai variar de 7,35 e 7,45. Então, nesse sistema aqui, para identificar se é uma alcalose ou acidose metabólica, é preciso sempre avaliar o pH, tanto respiratória quanto metabólica, na verdade. Respiratória, PCO2, PO2 e metabólica, principalmente o bicarbonato. Então, veja, o sistema tampão no corpo, para que mantenha o equilíbrio do pH, nós temos ali o bicarbonato e o dióxido de carbono, né, que é na parte aqui respiratória. Sendo que o bicarbonato funciona como uma substância alcalina e o dióxido de carbono como uma substância ácida. Então, por isso nós temos que ter ali uma concentração adequada, um equilíbrio adequado entre o bicarbonato e o dióxido de carbono. Um pela parte metabólica e o outro pela parte respiratória. E quais são as possíveis causas da acidose ou alcalose metabólica? Então, nós temos ali a questão do álcool em excesso, o uso em excesso também de aspirinas e a exposição a determinados venenos, como o monóxido de carbono ou cianeto. Outras condições, como doença renal ou diabetes descompensada, pode levar a esses casos de acidose ou alcalose. O sangue, quando acontece ali a presença de concentrações elevadas de base, o organismo pode desenvolver a
alcalose metabólica. Então, imagina, o paciente tem ali uma acidose respiratória. O organismo pode desenvolver, pode aumentar a concentração de bicarbonato para compensar essa acidose respiratória, começando ali uma alcalose metabólica, por exemplo. Então, eu posso ter ali situações para reverter uma outra situação. E as causas mais comuns de alcalose metabólica, nós temos ali o vômito prolongado, hipovolemia, utilização de diuréticos e hipopotassemia. Bom, em relação à gasometria, eu trouxe aqui um esquema para conseguir auxiliar na compreensão. Então, quando eu tenho ali um aumento dos níveis de CO2, nós temos ali uma alteração respiratória, ou seja, eu tenho uma acidose respiratória, porque eu tenho um pH menor que 7,35. Então, em uma gasometria, é muito importante que primeiro eu veja o valor do pH. O pH, ele pode estar normalizado e altera as alterações dos outros marcadores? Posso. Por quê? Pode ser que esse pH esteja dentro do valor de referência, porque ele está normalizado, como eu falei. Então, imagina que o paciente, ele tem uma acidose respiratória e ele começa a produzir ali bicarbonato para diminuir essa acidose. Então, você tem uma alcalose metabólica para minimizar a acidose respiratória. Ou também o contrário pode ocorrer. Você pode ter ali uma alcalose metabólica e ter ali uma acidose respiratória para compensar. E o pH pode estar normalizado. Por quê? Porque você tem ali a compensação de um pelo outro, certo? Mas, primeiro, nós vamos olhar o pH e também as alterações que pode ocorrer advinda dessa acidose ou alcalose, tanto respiratória quanto metabólica. Então, a acidose, o pH está abaixo de 7,35, nós temos uma elevação da concentração de CO2 e uma redução do bicarbonato. Então, veja, eles são contraditórios para que se tenha acidose. E um é advindo da parte respiratória e o outro da parte metabólica. O contrário também ocorre com a parte com a alcalose. Então, a alcalose, quando nós temos o pH acima de 7,45, uma redução de CO2, tendo ali uma alcalose respiratória, e um aumento de carbonato, que seria uma alcalose metabólica. E aqui eu trouxe os exames, né? Na verdade, os exames que são emitidos, os dados que são emitidos em uma gasometria. Então, nós temos ali pelo método potenciométrico amperométrico, em uma seringa arterial, como eu comentei, então é feito pelo sangue arterial, coletado em um tubo com heparina ou diretamente na seringa heparinizada. Nós temos ali os valores de pH, normalidade de 7,35 a 7,45, os índices de oxigênio no sangue entre 80 a 100, de CO2 entre 35 a 45, bicarbonato 22 a 26, CO2 total 24 a 31, base em excesso menos 2 a mais 2, que também é indicativo em relação à concentração de substâncias que vão normalizar o pH ou alcalinizar o pH, e também a saturação de oxigênio de 95 a 99%, certo? Então, essa saturação de oxigênio é o transporte ali, né? Quanto de oxigênio que está sendo transportado pela hemoglobina ali, qual que é a porcentagem de oxigenação desse sangue, certo? Por isso que algumas alterações, principalmente doenças que acometem a parte respiratória, eu posso ter ali essa porcentagem alterada, e isso é um risco, né? Abaixo de 95%, o paciente deve estar em observação e muitas vezes, né, dependendo da porcentagem, deve ter ali o auxílio de oxigenação para que não tenha a queda, e isso pode resultar ali tanto em relação a alterações neurológicas, alterações cardíacas também desse paciente, e que foi que nós vivemos ali em relação à pandemia do Covid, que trouxe esse monitoramento, né? O oxímetro é um equipamento que é utilizado, é um equipamento portátil, na verdade, que com ele é possível você ter a mensuração da saturação de oxigênio no sangue. Então, apenas você não tem as outras análises ali da gasometria, daí já seria uma análise específica do laboratório, certo? Mas o oxímetro, ele fornece esses dados e é uma forma ali do paciente ter o monitoramento em casa, ok?
Bom, então vamos agora ao nosso momento de interação. Fique à vontade para mandar as perguntas, tanto da aula de hoje quanto das outras aulas, e já eu volto respondendo as questões. Bom, então um exemplo de doença ali que pode causar acidose respiratória é a DPOC. Então, a DPOC é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que o paciente vai ter ali alterações respiratórias e, consequentemente, ele vai ter uma dificuldade ali na troca gasosa e isso vai ocasionar uma acidose respiratória, certo? Então, ele pode ter ali um aumento, né, de CO2 no seu organismo, porque ele não vai conseguir eliminar de uma forma eficaz esse CO2 e, claro, o organismo ele vai buscar compensar, certo? Ele vai buscar ali compensar essa acidose produzindo, né, buscando ali liberar, produzir mais carbonato e dessa forma buscando reverter esse processo. Mas, né, não necessariamente vai conseguir realizar essa reversão e o paciente precisa de atendimento hospitalar para ter o seu estado normalizado, certo? Outra questão também importante é quando eu comentei ali do eixo hipotálamo-hipófise. Então, lembrando, né, nós temos o hipotálamo, que ele vai liberar hormônios específicos, que cada hormônio ele vai ter o seu estímulo específico na hipófise, e a hipófise também vai liberar hormônios específicos de acordo com o estímulo recebido lá do hipotálamo. E esses hormônios que a hipófise libera vai agir de forma também específica nos órgãos no que ele é destinado e dessa forma esses órgãos, essas glândulas vão liberar outros hormônios, como foi o exemplo que eu dei do cortisol, certo? Nós temos ali hormônios femininos e masculinos, né, a parte da reprodução, nós temos hormônios específicos que são liberados, né, tanto nos órgãos sexuais quanto também estimulados ali pela hipófise, que tem seu estímulo pelo hipotálamo, ok? Então, de forma geral, na aula nós vimos em relação à questão da avaliação das dislipidemias, né? Então, recapitulando aqui, as dislipidemias, nós temos uma questão importante que é a parte cardiovascular. Então, as alterações cardiovasculares e o risco de isquemia envolvendo ali as dislipidemias, que é o aumento ali de colesterol total, de TG, o aumento de LDL e a diminuição da HDL, basicamente dito. Não necessariamente nós teremos todas as alterações ao mesmo tempo, certo? Por isso nós temos as classificações das dislipidemias, mas são indicativos de risco ali
cardiovascular. A avaliação da lesão e da função cardíaca também, nós temos marcadores específicos. Quando ocorre a lesão, nós temos ali a liberação de proteínas, de enzimas para o meio, e essas enzimas, essas proteínas, quando são quantificadas, principalmente CK, MB e a troponina, que acabam sendo as mais indicadas ali para determinar se o paciente tem uma lesão ou se ele está, principalmente pós um infarto agudo do miocárdio. O diagnóstico de distúrbios hormonais e metabólicos, por isso que nós comentamos sobre o eixo hipotálamo-hipófise, falando sobre os seus hormônios, classificando algum deles e especificando também distúrbios da tireoide. Falei um pouco sobre hipotireoidismo e hipertireoidismo, classificando ali a alteração tanto do T3 quanto do T4, a quantificação T3 livre, T3 total, T4 livre, T4 total e TSH, que são hormônios ali liberados pela tireoide e hormônios liberados pela hipófise. E a gasometria arterial, falando um pouco sobre acidose, alcalose, metabólica e respiratória. Então, na gasometria arterial, também mostrei ali alguns parâmetros e dei exemplo de algumas situações que pode ocorrer para esse paciente ter essa alteração do pH do seu sangue, certo? E esse pH sanguíneo alterado vai ter várias complicações para esse paciente, principalmente de forma generalizada, a nível sistêmico, ok? Então, nós tivemos aqui, de uma forma geral, finalizando a parte bioquímica, certo? Especificando outras alterações e também marcadores bioquímicos que são pedidos rotineiramente ali no laboratório de bioquímica, certo? Então, espero que você tenha gostado da disciplina, espero que tenha gostado e aprendido um pouco mais hoje sobre esses marcadores que é feito rotineiramente num laboratório de análises clínicas e nós nos encontramos na próxima. Obrigado e até a próxima!